Boa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, rogai por nós. São João, rogai por nós. Boa, pessoal. Então a gente está aqui para a quinta aula da nossa aula de doutrina, né? O quinto capítulo do livro, A Criação e a Queda do Homem. Bom, então a gente vai começar a nossa aula explicando o que é o homem, né? E claro, se a gente está falando do homem, aqui a gente está falando do masculino, né? Do homem no sentido do sexo, mas a gente está falando da humanidade, né? Então inclui-se aqui as mulheres também, o homem no sentido homem e mulher. Então o que é o homem? O homem é uma ponte entre o mundo do espírito e a matéria. O que significa isso, né? O homem, ele tem a alma do homem, né? O homem é feito da alma, parte do homem é feito pela alma, que é espírito, que é de uma natureza muito similar à do anjo, que a gente viu na última aula, mas também ele é corpo, né? O homem é feito de corpo e de alma, e o corpo é matéria, que é muito similar à natureza dos animais. Então, nós podemos dizer que o homem seria a ponte entre o espírito e a matéria, porque ele detém ambas as coisas. Ele é dotado, né, desses dois aspectos, dessas duas naturezas, né? E a gente precisa entender também que o corpo do homem, né, a matéria, ela também é algo que a gente deve ficar maravilhado, né? Por quê? Porque se a gente for estudar anatomia humana, se a gente for estudar o corpo humano, a gente vai ficar maravilhado. Imagina se a gente pudesse, igual o estilo filminho, né? Entrar dentro do nosso corpo, do corpo do homem, e ter um guia turístico lá, e a gente ficaria, assim, encantado, né? Pelos tecidos, pelas membranas, pelas células, como cada órgão é formado e funciona dentro do organismo humano, né? A circulação do sangue, a respiração do ar, como que se absorve o alimento que vira energia, né? Então, imagina pensar que os nossos órgãos, eles funcionam 24 horas por dia, né? Sem que se pare, né? Pelo menos para o homem vivo e saudável, o esqueleto, né, que sustenta todo aquele corpo, e alguns ossos também que protegem alguns músculos, enfim, alguns órgãos também, a musculatura, enfim, que possibilita movimento, ação. Às vezes a gente não para pensar, e a gente deve olhar para todo o corpo humano como com uma admiração, né? Porque na realidade o nosso corpo também foi feito por Deus, né? Foi constituído por Deus. No entanto, o nosso corpo é apenas metade do homem. E se o nosso corpo já seria assim suficiente para a gente ficar encantado, né? E de repente até contemplar a criação de Deus, imagina pensar que essa metade que é o corpo, ela é a metade menos valiosa. Mas ainda assim é um dom que nós temos que aprender a apreciar. Existia, há um tempo atrás, dentro da igreja mesmo, uma certa heresia, principalmente do século III, que a gente chama de gnosticismo, né? Que as pessoas passaram a pensar que tudo aquilo que era matéria era ruim, era mal. Ou seja, a gente precisa alimentar o espírito e reprimir toda a parte humana, todo o corpo, tudo aquilo que o corpo pede, né? Como se a gente tivesse que rejeitar a humanidade e a parte da matéria. No entanto, a gente precisa entender que o corpo também é dom de Deus e que também nós precisamos, de certo modo, cuidar e responder, né? Porque também faz parte da nossa constituição. Deus nos fez assim. E, enfim,
O homem, né, então o espírito e a matéria, são duas naturezas unidas. E essa união forma-se como uma nova natureza, que é a natureza humana, constituída de espírito e de matéria. Ou seja, o corpo e a alma, elas não se unem de forma circunstancial, né? Por um acaso se uniram. O corpo não é como um instrumento da alma, né? Por exemplo, como se o corpo fosse o carro e o condutor seria o espírito, né? Seria a alma. Mas eles são feitos um para o outro, né? De igual importância, em certo aspecto. Então nós não devemos menosprezar o corpo humano como se ele fosse um acessório da alma, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa reconhecer que a parte mais importante da pessoa, de fato, é a alma. Porque a alma, sendo espírito, ela é imortal. E essa imortalidade da alma é que vai libertar o corpo da morte que é própria, né? O corpo um dia vai morrer, vai parar. Mas a alma, ela é imortal. Lembra que eu falei? O corpo é como se assemelhasse à natureza dos animais. Os animais morrem, naturalmente. No entanto, a alma mais se assemelha aos anjos e detém dessa imortalidade. E aí, se a gente for pensar na Sagrada Escritura, né? Mas só antes, voltando, uma coisa muito importante é que o corpo e a alma, eles estão unidos de uma forma que mesmo quando a gente sente algum sofrimento no nosso corpo, todo o nosso ser também sente a dor, né? Não é somente o corpo que padece. Por exemplo, quando a gente fica doente, sei lá, se eu corto o meu dedo, não é só o meu corpo que sofre, mas a minha alma também sofre. Porque todo o nosso ser, né, eles não estão separados de alguma forma, mas eles participam das emoções, né? O corpo participa das emoções da alma também. E dito isso, a gente pode olhar e pensar, né, se questionar. Bom, como Deus nos fez? Aqui a gente falou, né, que o homem é corpo, matéria e também alma, espírito. Se a gente olhar na Sagrada Escritura, o que ela nos diz? Todos os homens descendem de um homem e de uma mulher, né? No caso, Adão e Eva. Eles foram os primeiros pais de toda a humanidade. Ou seja, não havia humanidade anterior a Adão e Eva. E isso é uma verdade ensinada e claramente está claramente exposta na Sagrada Escritura. Mas aí você pode falar assim, poxa, Arthur, mas eu aprendi na escola as outras teorias, né? A teoria evolucionista, então Darwin falava que tinha os macacos e o homem descende do macaco. Bom, a gente precisa pensar que até mesmo essa teoria, primeiro que são teorias, né? Não existe comprovação ainda científica. Não se pode colocar aquilo como verdade absoluta. Mas até mesmo essas teorias, elas ainda não contradizem a Sagrada Escritura ou a fé, né? Então, de fato, Deus poderia, de algum modo, né, fazer a evolução do homem a partir do macaco e em algum momento ele, né, coloca ali a alma dentro do corpo e ali a partir dali se torna um homem, de fato. A gente não sabe, a gente não tem resposta para isso. No entanto, isso nunca vai contrariar a verdade de que os primeiros os homens foram Adão e Eva, né? E não importa se foi, né, vieram do macaco ou não, enfim. Enquanto é macaco é animal, mas os primeiros homens foram Adão e Eva. Isso é inquestionável e a Bíblia também não deixa nenhuma dúvida em relação a isso. E o que nós devemos crer? E que o Gênesis, né, o livro de Gênesis que fala de Adão e Eva, da criação, ensina é que o gênero humano descende desse único casal original. E que as almas de Adão e Eva, assim como as nossas, foram direta
e imediatamente criadas por Deus. Não foi uma questão de evolução ou, enfim, uma circunstância, um acaso. Deus, né, colocou, né, a alma dentro, né, dentro da criação do homem. E a alma é espírito. Não pode evoluir da matéria e também não pode ser herdada dos nossos pais. Né, a gente herda o corpo, mas a alma não. Algumas características, por exemplo. Isso nos difere a alma do corpo. E se a gente for olhar para Adão e Eva, quando Deus os cria, ele cria com alguns dons que a gente pode chamar de preternaturais. É um termo meio esquisito, né? Mas basicamente, quando ele cria, né, Adão e Eva, ele presenteia com uma sabedoria de ordem imensamente superior e um conhecimento natural de Deus e do mundo, claro e sem obstáculo algum. E de algum modo, eles só poderiam adquirir com uma investigação ou estudo penosos, né? Então, de fato, Deus dá um presente, uma sabedoria que só pela condição humana, sozinho, eles não conseguiriam entender. Então, de fato, foi um presente, algo que foi dado além da sua natureza. Além disso tudo, o que mais Deus dá de presente a eles, né? De dom? Uma elevada força de vontade e o perfeito controle das paixões. Além disso tudo, ausência de dor e de morte. Então, quando Deus cria Adão e Eva, ele nada mais do que cria de forma perfeita, né? Até no Gênesis a gente consegue entender que Deus né, como se fosse a obra-prima de Deus, o homem. E cria também o homem para que ele não morresse de forma alguma, né? Que ele participasse da vida aqui na Terra de forma eterna também, né? Não haveria separação do corpo e da alma em nenhum momento. E Deus não se contenta somente em dar ao homem esses dons, mas ele também, no plano original de Deus, esses dons também seriam passados de geração em geração para suas descendências. Hoje, eu e você, né, a gente poderia, se não fosse por uma questão que a gente vai falar à frente, a gente poderia estar gozando de todos esses dons, né? Por exemplo, a ausência de dor, de sofrimento, ausência da morte, não haveria a morte do corpo, a gente teria controle das nossas paixões humanas, a gente teria força de vontade para realizar, né, para fazer a vontade de Deus, por exemplo, de forma muito, enfim, natural, né? E a gente conseguiria ver a Deus de forma sem obstáculo algum, né? Coisas que hoje, enfim, o pecado não nos permite, né? E já falei, então o que é o pecado original? Quando Deus cria Adão e Eva, ele presenteia-os também com uma liberdade, né? O famoso livre-arbítrio, para que eles pudessem, já que tinham total clareza, domínio das suas paixões, que eles pudessem gozar da sua liberdade, né? Porque Deus amou tanto a sua criatura, a criação do homem, que ele os deixou livre, né? No entanto, né, quando Deus cria, ele apenas pede a Adão uma única coisa, que Deus exigiu de Adão uma única coisa, que por um ato de livre escolha desse irrevogavelmente seu amor a Deus. Ou seja, Deus amou o homem e que o homem retornasse, devolvesse o seu amor, né? De forma dentro da sua livre vontade.
E a gente bem sabe pela história que Adão, juntamente com Eva, eles não correspondem ao amor. Por quê? Eles desrespeitam aquela única ordem que Deus havia feito, que eles não comessem o fruto daquela árvore, de uma certa árvore. Eles poderiam, enfim, né, andar ali por todo o paraíso, comer o fruto de qualquer outra árvore, mas daquela especificamente não. Então havia um mandamento, e Deus esperava essa prova de amor, né? Que eles pudessem ser obedientes de alguma forma. Então, quando Adão e Eva provam daquele fruto, eles pecam com total clareza de mente. E mesmo tendo um domínio das paixões e da razão. A gente precisa entender que esse pecado, quando Adão e Eva falham nesse teste, nessa prova de Deus, eles cometeram o primeiro pecado. É aí que entra o pecado no mundo. Por isso que a gente chama pecado original. É o pecado que deu origem aos outros. E esse pecado não foi só uma desobediência ao mandamento de Deus, mas ele foi um pecado de soberba, né? Como se o homem entendesse se autossuficiente. Assim como a gente viu, né, os anjos caídos, né, aquele pecado de soberba que os mesmos anjos caídos também tiveram e cometeram. Então eles pecaram e hoje esse pecado entra, né, dentro da história da humanidade em que não é que Deus castiga o homem, né, com essa permanência do pecado original, mas é como se Deus os faz livre e ele não pode voltar atrás da sua decisão de os fazer livre. E como o homem faz Adão e Eva, faz uma opção de desobediência, isso se torna, né, enfim, a lógica, né, a partir daquele momento do mundo se torna essa. Então, o pecado original não é uma coisa, o pecado é uma coisa, mas é a falta de alguma coisa. Então, na verdade, é a falta, né, essa negação do amor de Deus e da correspondência de Deus. Assim como a escuridão é a falta de luz. Ainda que o batismo nos devolva a maior parte dos dons que Deus deu a Adão, o dom sobrenatural de uma graça santificante ainda não restaura aqueles dons que Deus havia dado a Adão e Eva, como, por exemplo, o dom de estar livre de sofrimento e também da morte corporal, da morte terrena. Então, isso é a consequência do pecado original que ainda existe, né, que ainda está no mundo. E de Adão para cá, o único ser humano, sem contar Cristo, que possui uma natureza divina, que possui uma natureza humana eu escrevi meio correndo, então tá errado. Em perfeita ordem, é a Santíssima Virgem Maria. Porque ela, quando Deus cria né, Nossa Senhora, a Virgem Maria, dentro da sua criação, ele já pensava que ela seria a mãe de Cristo, a mãe de Deus, o nosso Salvador. Ela foi escolhida por Deus. Então, quando Deus a cria, Deus a preserva desde o primeiro instante da sua existência dessa escuridão espiritual do pecado original. Ou seja, o pecado original, nós vivemos na sombra do pecado original. A única que não, né, a única pessoa humana que passou pelo mundo depois de Adão e Eva é a Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria. Então, a alma da Virgem Maria sempre esteve acumulada de amor por Deus em estado de graça santificante. Porque, de fato, como pode, né, Nossa Senhora gerar o próprio Deus sem ter a sua pureza preservada,
né, a sua alma pura. Como pode um puro vir de um impuro, não é mesmo? E depois de Adão, imagina-se que o homem cai num poço, né, num poço escuro e profundo. E o nosso destino, depois dessa decisão de Adão, ela seria irremissível, ou seja, não daria para corrigir, voltar atrás. Porque o homem, né, através de Adão, toma-se uma decisão definitiva. E, no entanto, Deus, que nos ama profundamente, né, que detém um amor infinito pelo homem, ele mesmo resolve esse dilema. E era justo que o pecado do homem deveria ser pago por um outro homem, por um outro humano. E, né, e esse outro humano seria quem deveria arcar com os nossos pecados, né? Quem de verdade iria ser o nosso representante. Então, sendo o verdadeiro homem como nós, o Redentor, Jesus Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, somente ele poderia representar-nos, né, nessa expiação dos pecados. E como ele era Deus, como ele é Deus, a mais pequena das ações já tinha um valor infinito, que é suficiente para reparar todos os pecados. Talvez cada um de nós deveria pagar, né, com a morte, com a própria morte, para que a gente pudesse, né, pagar ali por essa desobediência de Adão. No entanto, Deus vem, né, com a sua infinita bondade, e Cristo assume por nós os nossos pecados, as nossas faltas, e nos redime desse pecado original, de certo modo. Mesmo que a sombra do pecado ainda está dentro do nosso, de alguma forma, dentro do mundo, né, da nossa alma, mas é preciso entender que a salvação já foi nos dada. E é preciso que a gente corresponda também dessa participação, sejamos correspondentes, né, também nessa salvação, nessa remissão dos pecados. E o que é preciso dizer também, que além do pecado original, que esse é o pecado de Adão, que nós herdamos de Adão, existe um outro tipo de pecado que a gente também tem que lutar, que é o pecado que nós mesmos cometemos. E esse pecado chama-se pecado atual. E ele pode ser dividido entre pecado mortal ou pecado venial, dependendo do seu grau de, enfim, de malícia, né? De mal. Existem pecados com maior grau de malícia e outros pecados com menor grau. É claro que não se pode comparar, enfim, talvez uma mentirinha que você contou, enfim, né, para alguém, para um amigo, do que a morte de uma pessoa. É claro, tudo é pecado, né? A gente não pode também fazer distinção e achar que, poxa, foi uma coisa tão de leve, né? Deus nem viu. Mas existe sim graus, né, de matéria, né? Existem pecados de matéria mais grave e pecados de matérias com menos gravidade. E os pecados de menos gravidade a gente chama de pecados veniais, né? Enfim, mesmo que a gente não peça perdão no sacramento da penitência, na confissão, os pecados veniais também podem ser perdoados se você faz um ato de contrição sincero, um propósito claro de mudança, de repente participando da missa, bem celebrando a missa também. Esses pecados também já são perdoados. E os pecados de matéria grave, né, os pecados mortais que a gente chama, eles sim exigem a confissão, né? Que a gente humildemente se apresente e peça perdão também ao sacerdote. Bom, e a gente vai falar um pouco mais dos pecados na próxima aula. E é isso.